Imagine a Arca de Noé, onde você passaria, cerca aí de 150 dias preso dentro de uma arca, porque não foi só os dias que choveram, ainda teve que esperar, a água baixar, que levou cerca de um ano e 10 dias. Imagine você, esse tempo todo dentro da arca, tendo que alimentar, aquele monte de animais e bichos, a caatinga das fezes e da urina, aquele gás todo que se formava ali. E se isso parece um problema, você imagina a casa do tesouro, que era o armazém, onde se colocavam, onde aproximadamente, segundo os historiadores, quando saíram do cativeiro babilônico, cerca de 2 milhões de judeus. Você imagina 2 milhões de judeus agora, dando o seu macer, o seu dízimo, 10% dos animais, de todo o grão, trigo, farinha, hortaliça, tudo que a terra produzia. Você imagine o celeiro, você imagine o trabalho que os levitas tinham para separar animal, cabrito, cavalo, boi, vaca, para alimentar cada animal desse. Pra você ter noção, os levitas, eles, na época da lei, eles eram os únicos que podiam transgredir a guarda do sábado, no sábado, óbvio. Justamente por conta que eles tinham que cuidar dos animais, estar ali, fazendo essa distribuição. E eram animais que adoeciam, animais que morriam, tinha que colocar, vamos colocar aqui os grãos aqui, trigo aqui, arroz aqui, tudo separadinho. Então você imagine o trabalho que era para eles, ter que estar fazendo tudo isso, Então nós vamos estar falando, sobre o livro completo de Malaquias, como eu citei, costumo até brincar que o livro de Malaquias é o menor livro da Bíblia, contém um capítulo e um versículo, justamente porque as pessoas só sabem ler Malaquias 3:10, todo mundo sabe de cor, mas a gente precisa saber a quem Malaquias está escrevendo, para quem é aquela exortação, A gente precisa respeitar o autor, a gente tem que respeitar o contexto, e a gente tem que respeitar o contexto histórico, temporal, cultural, Então tem toda uma gramática também que você tem que estar, prestando muita atenção, que é o que eu vou tentar fazer no máximo aqui, análise gramatical. Então, o livro de Malaquias, por exemplo, como os pastores dizem hoje, quando eles vão falar, roubarás o homem a Deus, todavia vós jogando a culpa no povo, eu vou provar hoje cabalmente que nada no livro de Malaquias é para o povo, nunca foi para o povo. Tudo que está no livro de Malaquias era para os sacerdotes. É eles que estavam desviando do caminho, é eles que estavam roubando a Deus, os sacerdotes. Primeiro, hoje nós vivemos na época da graça. Olha para você ver, primeira testificação que eu vou dar para você já saber que o livro de Malaquias todinho era para os pastores, eram para os levitas. Não era para o povo, não era o povo que estava roubando. Primeiro, hoje nós na época da graça, as escrituras diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo homem. Ainda coloca ele como homem, que é para não pôr nenhum outro no lugar. Então Jesus é o nosso mediador.
Agora, antes de Cristo, na época da lei, na época ali de Malaquias, quem era o mediador eram os sacerdotes. Eles é quem praticava aquele culto ali de fazer o sacrifício, de sacrificar o animal. Tudo era a responsabilidade deles. Eles tinham a responsabilidade de ensinar o povo sobre as escrituras, sobre tudo. Então, eles é quem tinham essa responsabilidade. Os sacerdotes e principalmente o sumo sacerdote, que é onde eles adentravam nos santíssimos, no Santo dos Santos, né? Que era coberto por um véu, que inclusive se rasgou na morte de Cristo. Então, só por aí você já sabe que como a responsabilidade, o culto ali, né, que era o sacrifício, aquele incenso que era feito com animais, era feito pelos sacerdotes, todo o livro de Malaquias é destinado a eles. Todo o livro. Porque eles é quem eram os mediadores. Tá? Então, o que nós vamos ver? Outra coisa que é bom mesmo, até mesmo a gente frisar, que o dízimo, nem Jesus podia receber o dízimo. Vou dar meu dízimo para Jesus. Se você tivesse ali na época ali de Cristo ali em carne, e você pegasse todo o seu dízimo e fosse dar para Jesus, ele não podia receber dízimo. Era errado, porque ele não veio da tribo de Levi, Jesus veio da tribo de Judá. E segundo o que nós já vimos no estudo anterior, na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 5, só quem era da tribo de Levi e sacerdote é quem tinha o direito, segundo a lei, de tomar o dízimo dos povos, que era dos outros irmãos. Tem de 12 tribos. 11 tribos tiveram herança, uma tribo, que era a tribo de Levi, não teve herança. Então as outras 11 tribos tirava 10% do que eles tinham, de tudo, animais, de tudo que a terra produzia, e dava para a tribo de Levi. Agora, você acha que a tribo de Levi ficava com 10%? Não. Eles ficavam apenas com 2%, porque parte desse dízimo era destinado a órfãos, viúvas, estrangeiros e os sumos sacerdotes. Nós vamos ver isso aqui no decorrer do ensino, tá? Então, eles não ficavam com 10%. Eles ficavam, como eles ficavam por conta de cuidar, né, do celeiro, que era a casa do tesouro, como eles ficavam por conta de fazer as divisões, e como eles eram os que moviam a tenda, o tabernáculo móvel. Tinha a classe dos que cantavam quando ganhavam uma guerra. Então eles ficavam mais por conta disso, vamos dizer assim, essa questão cultural. Então eles não trabalhavam na terra, mas eles trabalhavam ali no celeiro, que era muito trabalho. Então eles tinham essa porcentagem, eles não precisavam, né, trabalhar para comer, eles podiam comer de graça, porque o dízimo era alimento. As demais tribos, para comer, eles tinham que plantar. Tá? Então nós vamos entrar agora no estudo de Malaquias, para a gente ver alguns versículos que eu vejo que não vai ter tanta relevância, e eu vou estar lendo ele mais corrido, né? Agora, os que eu vejo que a gente vai precisar, né, 90% nós vamos precisar ler com muita atenção, extrair o máximo de interpretação, tá? Para a gente estar chegando à verdade. Porque você vai nas igrejas, eles só leem um versículo. Então a gente vai ler tudo aqui hoje para a gente ver o que Malaquias está dizendo, para quem que ele está dizendo. E é muito importante frisar, vocês que, né, crê que a igreja cristã tem que pagar o dízimo hoje, é importante frisar que a igreja cristã
ela não existia na época de Malaquias. A igreja cristã ela surgiu em Atos capítulo 2, depois da morte de Cristo. Então, quando Malaquias falou aquilo ali, nem Jesus Cristo não tinha vindo ainda. Não tinha igreja cristã. Os judeus ainda eram separados do mundo, ainda existia um muro da separação entre judeus e gentios. Mas Cristo, pelo seu sangue, tornou dos dois povos um só, né? E os espalhou pela terra de forma que, quando você quiser o buscar, né, até mesmo no tatear das mãos, você o encontra perto de si. E hoje nós somos o templo, ele habita em nós, então houve essa mudança, né? Então vamos dar início Malaquias capítulo 1. Deixa eu colocar meu fone aqui no ouvido para mim ter o retorno, me ver como está meu áudio. Malaquias capítulo 1, você já vê, né? Olha para você ver bem, peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra você, meu amado, que está escutando, brasileiro, americano, seja qual nação, é contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Inclusive, isso aqui é uma exortação, tá? Olha para você ver, peso da palavra do Senhor. Algumas traduções vai trazer exortação da parte de Deus contra Israel pelo ministério de Malaquias. E o mais interessante é que os profetas, né, a maioria deles, você vai ver Jeremias, Isaías, todos eles traziam, era sempre exortações. Só exortações. Versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Essa questão, irmãos, amei a Jacó. Por que Deus ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, sendo que Deus não faz acepções de pessoas? Aqui é uma questão de intenções. Deus ele lê as intenções das pessoas. Por exemplo, Abraão, ele nem chegou a sacrificar o seu filho. Mas para Deus, ele sacrificou. Porque Deus viu a intenção dele, sabia, como Deus lê os nossos pensamentos, ele sabia que realmente ele ia sacrificar o próprio filho. E aí Deus mandou ele parar. Mas espiritualmente ele sacrificou. Porque Deus deu para ele, Deus pediu e ele obedeceu. Então, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú porque Deus sabia das intenções de Esaú, né, o que é bem diferente. Vamos continuar. E fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Só para dar mais uma complementada aqui, em relação à oferta de Caim e Abel, é do mesmo jeito. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Por conta da intenção. Caim não tinha uma intenção boa, né? É o mesmo que você pegar um monte de cesta básica, levar numa comunidade carente, distribuir, mas a sua intenção é ali tirar uma selfie para poder se mostrar. O que não é proibido, o que não é pecado, você tirar fotos e divulgar para estar incentivando as outras pessoas, desde que a sua intenção seja boa. Mas tem gente que pode fazer isso na intenção de estar querendo comprar a salvação, barganhar com Deus. É onde Deus lê a intenção, por isso que ele aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Beleza?
Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E vossos olhos verão e direis, o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. Versículo 6. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Olha para você já ver como que já começa. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. Preste bem atenção. Que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Você está lembrado? Olha isso aqui, nós estamos no capítulo 1 de Malaquias. Olha o que o sacerdote está fazendo. Eles desprezando o nome do Senhor ainda dizem, em que desprezamos nós o teu nome? Você lembra daquele famoso versículo? Em que te roubamos? Roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Tem uma conexãozinha aqui, não tem? Ó? Que desprezais o meu nome e dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Quem é esse vós aqui? Ó? Vós, ó sacerdotes. Eu vou desenhar bem aqui, gente, para vocês entenderem. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Quem é que estava oferecendo sobre o altar pão imundo? E dizeis, em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal. E quando oferecedes o coxo ou o enfermo, não faz mal. Ora, apresenta-o ao teu príncipe, ao teu governador, ao teu presidente. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas e não acenda debalde o fogo do meu altar? E não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu incenso, o meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então tá vendo? Sempre falando de incenso, sempre falando de oblações, né? Isso é o capítulo de Malaquias. Então, o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? Incenso, oblações, sacrifício. Mas vós profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida é desprezível, e dizeis, eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Ser-me-á aceito isso de vossa mão? Até animal roubado eles estavam oferecendo, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será temendo entre as nações. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. Olha que bomba! E agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, sacerdotes. Ou seja, o que o profeta Malaquias, o que Deus vai falar através da boca do profeta Malaquias, do capítulo agora 2 para frente, é exclusivamente para eles, referente àquele crime, aquele pecado. Agora, ó sacerdote, este mandamento toca a vós,
Roubará o homem a Deus? Todavia, vós, sacerdotes, me roubais e ainda perguntais em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Sacerdotes é quem roubava, não era o povo, e nós vamos ver que o povo não tinha nada a ver com isso. Então vamos ver a hermenêutica, sacerdote, este mandamento, o mandamento, tudo que ele vai falar para frente é para os sacerdotes. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente e espalharei esterco, fezes, cocô sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirado. Ou seja, isso aqui, algumas traduções está cocô, está fezes. Isso aqui não interessa, né, para os pastores de Malaquias. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu conserto seja... Olha, está falando de conserto. O negócio estava desconcertado. Para que o meu conserto seja com a igreja, com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu conserto com ele foi de vida e paz, e eu lhes dei para que me temesse. E me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Então, quem carregavam, né, eles tinham essa demanda, né, de ensinar a ciência sobre Deus para as pessoas, né? As pessoas buscavam aprender a lei através dos sacerdotes. Mas o que estava acontecendo? Mas vós, quem é que desvia? Vós vos desviastes do caminho. Caminho não é igreja, não é templo. Eles estavam no templo todos os dias, viviam dentro do templo. Tinha até cama lá dentro para o sumo sacerdote dormir. E mesmo assim, desviastes do caminho. Há muito fizestes tropeçar na lei. É o mesmo que acontece com os de hoje. Corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também, olha a prova, eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Prova de que o povo não tinha nada a ver. A prova de que o povo estava fora. Visto que não guardades os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Você lembra de Tiago capítulo 2? Depois você dá uma lidinha no capítulo 2 de Tiago, você vai ver que eles estavam, quando eles estavam se reunindo, eles já estavam fazendo esses altares, os mesmos que tem nas igrejas hoje, que era um lugar mais elevado. Os sacerdotes ali, os ministros ali com anéis de ouro, e eles ficavam assim, nós somos os caras, nós senta aqui em cima e vocês sentam embaixo aí, nesse lugar mais baixo. Já tinha toda essa diferença que eles já estavam fazendo ali já em Tiago, já no Novo Testamento. Então isso não é de hoje, esses altares, né?
lugar elevado, senta ali agora, né? Porque antigamente, quando a igreja começou, o Espírito Santo agia na igreja, atuava na igreja, porque era uma igreja mais simples, humilde. A atenção era focada nele, em Cristo. Hoje a atenção é focada no ídolo, que está num lugar mais elevado. É o pregador, é o fulano. Tá vindo aí, hein, gente? Tá vindo aí, campanha. Divulguem. E aí, ó, o Espírito Santo. O que tem nas igrejas hoje que as pessoas chamam de espírito é realmente um espírito, mas não é o Espírito Santo. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos os desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos. Você vê, ó, que existia um que velava e um que respondia, e o que oferecia. Guarde isso aí que nós vamos usar mais para frente. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta. Então, olha, eles e nem aceitará com prazer da vossa mão. Então não adianta, ele estava dando oferta, dando os dízimos, aquela coisa e tal, né? Mas não adiantava, Deus não estava aceitando. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. E porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher de sua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisto, que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. E eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Não se esqueça que esse vós, e não se esqueça que a Bíblia ela não era nem para ter capítulos e versículos. O texto era para poder vir discorrendo, um atrás do outro. É isso que dá margem para esses falsos profetas que têm a boca usada por Satanás para poder pegar e usar um versículo. E a sua mente está condicionada a ficar em cima de versículos, mas não é, você tem que vir lendo tudo. Senão você não vai descobrir para quem é o destinatário. Então, nós estamos no capítulo 3, eu vou só voltar aqui para vocês verem em relação do vós. Capítulo 2, ó, e agora, ó sacerdote, este mandamento toca a vós. Capítulo 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives. O fogo aqui é porque precisava de purificação. Ele é como fogo do ourives e
como sabão dos lavandeiros. Sabão porque a coisa estava suja, entende? Então, assim, a coisa estava bem desconcertada. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata. E purificará os filhos de Levi. Quem eram os filhos de Levi? Sacerdotes. Hebreus 7:5. Hebreus 7:5. Eis que dentre os filhos de Levi recebe o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo. O capítulo aqui está falando de dízimo. Levi, Hebreus 7:5. Quem podia tomar? Levitas, e tinha que ser sacerdotes. Quem estava precisando de purificação era o povo, eram os filhos de Levi, sacerdotes, e os afinará como o ouro e como a prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Deixa eu puxar aqui. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os... Olha o que está acontecendo com os levitas, com os sacerdotes. Feitiçaria contra os adúlteros. Feitiçaria não tem não, né? Hoje o que tem é maçonaria, né? Hoje tem coaching, privilegismo, o que a gente pode dizer? Hoje tem autoajuda, né? É tudo feitiçaria, campanhas, amuletos, tudo feitiçaria. Adultério não tem não. Hoje não tem adultério não. E contra os que juram falsamente. Jurar também hoje ninguém jura. E o que mais que eles estavam fazendo? Defraudando o trabalhador. Defraudando o trabalhador. Pervertem o direito da viúva. Olha, o que eles estavam fazendo? Pervertendo o direito da viúva, o direito do órfão, o direito do estrangeiro. E ainda não tinham medo de Deus, não temiam Ele, diz o Senhor dos Exércitos. É por isso que Ele vai falar. Roubarás o homem a Deus, todavia vós, sacerdotes, vocês estão me roubando, vocês estão pervertendo, vocês não estão dando a viúva o que é da viúva, vocês não estão dando o estrangeiro o que é do estrangeiro, nem do órfão o que é do órfão, vocês estão roubando. E ainda fica me perguntando em que vocês estão me roubando. Tem como roubar a Deus? Para e pensa. Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de comida? Mas se Ele habita nas pessoas, se Ele cuida das pessoas, se Ele instituiu o dízimo para que houvesse uma balança, para que não houvesse fome, e os sacerdotes não estavam distribuindo, dando ao órfão, à viúva, e a gente vai saber daqui a pouquinho por quê. Então isso era um roubo. Eles tinham que obedecer essa lei. Olha para vocês verem a lei do dízimo. Olha onde ela foi instituída. Deuteronômio 26:12. Quando acabares de dizimar todas as dízimas da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano das dízimas, então a darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Deuteronômio 14:26. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e os recolherás nas tuas portas.
Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão. E fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos que fizeres. Como que a gente diz que isso que é feito hoje nas igrejas, isso é verdade, minha gente? Olha para vocês verem. Darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que eles comam. O dízimo que Deus fez é isso aí, é para balancear, era para dar aos necessitados. O órfão, para você ter noção, ele não era considerado órfão, um jovem não era considerado órfão quando perdia o pai e a mãe, não era só quando perdia o pai. Porque quem trabalhava era o pai, a mãe não trabalhava. Então, morrendo o pai e a mãe não morrendo, ele era considerado órfão. Os dízimos eram para eles também. Tinha que cuidar deles. Foi o que Paulo falou para Timóteo fazer uma lista das viúvas, dos órfãos, de quem precisava de receber ajuda para poder já recolher e distribuir. Esse era o trabalho do presbítero, que hoje não é nada mais ficar levando um copo de água lá para o pregador, para o pastor, seja lá o que for. Eles não sabem nem o que é presbítero na Bíblia. Então, nós lemos o versículo 5, né? Nós vimos que eles estavam adulterando, jurando falsamente, defraudando o jornaleiro, né? Ou seja, enganava o trabalhador. Hoje eles não fazem isso não. E pervertendo o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro. Hoje você nem sabe o que é isso. Viúva, órfão, estrangeiro, dízimo? Não. Tem nada disso não. Dízimo é para sustento do templo, que nós aí e tal, os pastores, né? É só o povo, é só eles, é só a cúpula. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes. Quem é desviado? Vocês gostam de chamar, né, um povinho aí de desviado? Olha aí quem era desviado. Quem era ladrão? Quem era desviado? Vocês desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha o famoso usado aí pelos pastores. Roubará o homem a Deus? Todavia vós, lembra do vós? Vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. O que aconteceu? Os judeus, naquela época, né, você já vê ali que a gente já vai entrar na questão do dízimo de Abraão, né, que ele deu aquele dízimo ali que era despojos de guerra para Melquisedeque. Era algo comum, né, dar dízimos dos despojos das guerras e vitórias, né. Isso era comum entre os reis, e foi comum a Abraão, né, dar ao rei ali Melquisedeque, que era rei de Salém, né, e ali ele dividia aquilo ali entre o povo do reinado dele. Mas aí você vai ver, quando vem a questão do templo em Jerusalém, né, com a tribo de Levi, como a tribo de Levi não tinha herança territorial, né, eles não receberam parte das terras, então as outras tribos elas tinham de manter, né, a tribo de Levi, isso quando existiu o templo. Só que os sacerdotes viu que o negócio estava ficando bom demais e tal, e começou, né, praticar feitiçaria, o que vocês estão vendo aí, mentira e tal, sempre existiu. E aí, isso aí eu já estou falando lá atrás ainda, no templo que era o templo de Salomão, né, começava a roubar e tal, aí Deus vem
Deus permite a destruição do templo e aí eles foram levados cativos para a Babilônia, ficou ali cativo. Ali eles começaram a lembrar, né, da época em que eles, né, faziam sacrifícios, iam no templo, e Deus começou a levantar ali vários profetas e tal. Aí vem Neemias depois e chega lá, vê tudo destruído, né, a cidade acabada, e começa ali a escrever suas lamentações, falar das abominações que os profetas, que os sacerdotes estavam cometendo e tal. Né? Só que aí, entrando o Império Medo-Persa ali na Babilônia, destruiu tudo e começou a dominar o mundo. Né? Aí já chega a primeira leva de judeus, vem, né, sobre os cuidados de Zorobabel e tal. E aí você já vê Ageu já chega e começa a murmurar: que a gente vai ficar só dentro de casa e não vamos reconstruir o templo para a gente voltar a fazer os sacrifícios, nós não podemos ficar de braços cruzados. E aí Deus pega e inspira Zorobabel e eles vai e reconstroem o templo de novo. E aí é onde entra isso aqui que a gente está lendo. Tudo que nós estamos vendo aqui em Malaquias era o que eles já estavam fazendo ali, já naquela construção, já naquele templo ali de Zorobabel, né? Roubando, defraudando os trabalhadores. E aí, o que acontece? Quando eles vieram da Babilônia, eles viram que os outros reinados estavam trocando, né? Naquela época era alimentos e armamentos para a guerra. Estavam trocando alimentos em armamentos de guerras, despojos de guerras. E eles pararam e pensou assim: não, a gente tem que fortalecer nosso reinado também. A gente não vai ficar dando nada para órfão, para viúva. Não vão dar dízimo para órfão, para viúva, estrangeiro, coisíssima nenhuma. Vão vender. Vamos vender. É aí que Deus fala: roubarás o homem a Deus, todavia vós me roubais, e ainda perguntais: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Agora, essa questão aqui de entrar toda a nação é o que eu já expliquei para vocês, né, que os levitas, os sacerdotes, eles é que eram responsáveis, né, eles é quem eram responsáveis pelo culto, pelo sacrifício. E quando a gente vê aqui, quando fala toda a nação, isso aqui é cabeças de tribo, cabeças tribais. Você quer ver referências? Ou seja, as 12 nações, cada nação tinha um cabeça responsável ali. E esses cabeças, que representava todo o povo, por isso que fala toda a nação, eles também estavam praticando toda essa sujeira. Eles estavam, os sacerdotes ali no templo, ali, os cambistas, vendiam animais aleijados e eles estavam comprando animais aleijados, coxo. Eles, em vez de pegar lá, vamos pôr lá 10 cabritos, em vez de pegar o cabrito melhor, tinha que pegar um dos 10, pegavam um doente. Para Deus vai ser esse aqui, esse doentinho. Esses outros 9 aqui que tá bom, tá saudável, esses aqui vai ficar para mim. E levava, e o que os sacerdotes faziam? Pegavam. Já estava sendo algo assim normal. Outra coisa que
Eu acho que eu me esqueci. Deixa eu só voltar. Olha só para vocês verem essa parte aqui do versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó. Você vê que quando ele fala Jacó, ele não fala filhos de Israel. Porque Jacó depois teve o nome dado para Israel. Que é da onde saiu as tribos. Quando ele fala Jacó, ele está dizendo enganadores, suplantadores, trapaceiros, mentirosos, infiéis, que ainda não tinham se convertido, né? E ainda não era Israel, né? Estou falando aos chefes das famílias, né? Por quê? Porque Jacó, antes de ter o nome mudado para Israel, o que ele fez? Ele trapaceou seu irmão, roubando o direito de primogenitura. Então, quando fala Jacó, ainda está se referindo ao antigo, e não a Israel, né? Em relação ao versículo 8, toda a nação, e até mesmo em questão a Jacó, deixa eu colocar aqui para vocês verem os cabeças tribais. Deixa eu ver se eu acho que... Olha aí. Êxodo 18, 25. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e os pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000 e maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Miqueias 3:9. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó. Então, quando fala lá Jacó, está falando os cabeças. E vós, maiorais da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. Olha para vocês verem o que os cabeças, os chefes, estavam fazendo, né? Abominando o juízo e pervertendo tudo o que é direito. Números 31. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Então, tá vendo? Quando fala toda a nação, são cabeças tribais. Vamos lá? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só beber uma água aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Vamos ver o que é casa do tesouro. Casa do tesouro não é denominação, não é religião, não é aquilo que você chama de igreja, não é o templo feito por mãos humanas. Casa do tesouro eram câmaras que eram feitas para guardar mantimentos. No original grego nós temos Bet Hotza, que significa armazém. Você vai ver a Bíblia que mais se aproxima perto é a Bíblia Nova Versão Internacional, a NVI. Eu acho que ela traz armazém, se eu não estiver enganado. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Neemias 13:5. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenaram para os levitas, e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Então, tá vendo que era casa do tesouro? Era uma câmara grande, como está em Neemias capítulo 13, versículo 5. Era um armazém.
Vamos seguir aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja dinheiro. Mantimento, minha gente. Mantimento é alimento. É comida, não é dinheiro. E depois fazei prova de mim. Olha para vocês verem, aí já começa aquela coisa, aquele evangeliquez, né? Para fazer prova do Senhor e manda você colocar Deus na parede, mas Deus não é de gesso, nem de madeira, nem de barro para ser colocado na parede. Não adianta ficar condenando o sistema católico que tem crucifixo e pendura na parede, se os protestantes também colocam Deus contra a parede. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, essa expressão aqui, abrir as janelas do céu e derramar bênção, bênção era chuva. Janela do céu é mandar chuva. Entende? Para você entender isso aqui, ó, que os pastores não vão continuar, você entender o que é janela do céu, o que é derramar sobre vós uma bênção, você tem que ler o versículo 11. Você lê o versículo 11, no mesmo contexto, você vai entender. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. A esterilidade não interessa para eles não, né? Eles gostam de falar só isso aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador. Pronto. E a esterilidade? O que é? Uma mulher estéril, ela não dá filho. E um campo estéril, ele não produz. Então, gente, o devorador é gafanhotos. Nós vamos ver agora também em Joel 1, a lagarta, o gafanhoto, a locusta, pulgão. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Inclusive, recentemente, tá essa matéria para vocês verem, ó. Nuvem de gafanhotos ameaça a plantação no leste da África. Eu não vou conseguir ler daqui porque está muito pequenininho para mim, mas se você pausar o vídeo aí, talvez você consiga ler, dar um zoom. É uma chuva de gafanhotos que aconteceu recentemente aí, acho que muita gente viu. Devastaram coisa de 150 quilômetros de plantações, né? E estão circulando o mundo esses gafanhotos. Olha aí, Joel, versículo 4. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Você está entendendo que isso aí era o devorador? O que a lagarta não conseguiu comer, veio o gafanhoto e comeu. O que o gafanhoto não deu conta de comer, veio a locusta e comeu. E o que ficou de restante da locusta, veio o pulgão e tomou conta do resto. Joel capítulo 1, versículo 4. Devorador é isso aí, ó. Deus chama essas lagartas, Deus chama esses gafanhotos de meu exército. Era o exército de Deus. Tá? Vamos voltar agora aqui para o versículo 12. Que o versículo 12 tem mais revelações aqui para nós. Então vamos lá. Então, por causa de vós repreendeu o devorador, que era os gafanhotos. Já deu para mostrar para vocês. E para que não vos consuma o fruto da terra, vide no campo, as videiras no campo, não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Se Malaquias é para o mundo inteiro, se Malaquias é para nós, se Malaquias era para a igreja que nem existia, por que ele diz aqui o que todas as nações vos chamarão a bem-aventurados? Olha o que Deus estava dizendo para eles, era só para a nação de Israel. Deus estava falando aqui, ó. Olha o contexto, gente.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se vocês trazer o dízimo, cuidar, distribuir, cumprir a lei, eu vou abrir a janela do céu, vou derramar chuva, vai vir uma bênção tamanha que vocês não vão ter nem celeiro direito para poder armazenar. E todas as outras nações vão ver que vocês é uma terra deleitosa, bem-aventurada. Porque sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então não é para todo mundo. Malaquias não é para todo mundo, é só para Israel. Olha aqui, ó, mais uma prova. As outras nações iam ver que o povo de Israel era um povo abençoado, porque estavam cumprindo com a lei, ó, consequentemente Deus estava abençoando eles. Simples. Entendeu? Então depois de você ler o versículo 10 e 11, entende que o versículo 9 que diz, com maldições sois amaldiçoados, ou seja, o que estava ocorrendo é que os sacerdotes roubavam a Deus, e Deus fechava a janela do céu. Então vinha a seca, que era a maldição, porque o povo eles viviam da agricultura. E a corrupção dos sacerdotes fazia todo o povo pagar pelos pecados dos seus líderes, né? Com essa maldição que era a seca, eles desviavam o dinheiro, adulteravam, roubavam e consequentemente vinha o devorador e consumia o fruto da terra. Desviavam os mantimentos que eram dados, que eram doados, né, para ir para as câmeras, ou seja, para a casa do tesouro. Esse mantimento que posteriormente iria para as viúvas, para os órfãos, os estrangeiros. Então, todos os pobres e carentes que precisavam de mantimentos eram saciados através dessas câmaras, da casa do tesouro. Então, a linguagem é simples, tanto para leigo quanto para entendido no assunto. E você vê que é algo completamente literal, né? Se você ler, como nós já mostramos aqui, né, o capítulo 14 de Deuteronômio, mostra perfeitamente o que eram os dízimos e para quem eram os dízimos. Então, Malaquias 3,12, né? Já vinha mais uma prova que era somente para Israel, e não para nós, e não para o mundo, e não para o gentio, não para os brasileiros, porque Deus está dizendo que se eles obedecessem, né, e Deus iria abençoá-los de tal forma que eles iam ser uma nação abençoada. Agora, se a gente voltar, só fazer uma recapitulação. Então, paramos aqui até o 12. O 13 para lá não tem tanta serventia, não, mas a gente pode ler. Mas vamos só recapitular aqui alguns versículos. Olha, você vê Malaquias 2:1. E agora, ó sacerdotes, este mandamento toca a vós. Olha o versículo 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que o meu conserto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Mas vós vos desviastes do caminho, a muito fizestes tropeçar na lei. Corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o 9. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. No versículo 8 não vemos nada diferente do que acontece hoje. Isso aí não acontece não, mas vós vos desviastes do caminho, muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o conserto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Né? Os sacerdotes de hoje também estão fazendo o povo tropeçar na lei. Ensina errado. Já começando com esse capítulo aí de Malaquias. Está entendendo? Você vai ver que em Miqueias, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 10, 11, os chefes eles estavam dando as sentenças e pregando a troco de presentes. Os sacerdotes ensinando por interesses, os profetas adivinhavam por dinheiro, e ainda encostavam no Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então a situação sempre foi feia. Deus levantava profetas para denunciar essa podridão, né, porque o sistema religioso, em vez de usar Malaquias 3:10, por que eles não usam Deuteronômio 14, que é direto na própria lei, quando foi feito, né, estabelecido o dízimo?
Vamos continuar. Aqui está no capítulo 2. O 3. Termina o 3. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é se... Olha para vocês ver. Deixa eu selecionar esse aqui. Ó. Presta bem atenção. É a mesma coisa de hoje. Inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ou seja, tipo, o que a gente ganha obedecendo à lei de Deus? O que a gente ganha pregando a verdade, falando a verdade? O que a gente ganha trazendo o evangelho da graça de graça? Se você for ver no âmbito material, você não ganha nada. Então eles estavam questionando, o que a gente ganha em ficar vivendo, servir a Deus nos cuidados, nos preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Eles não ganham nada, eles ficaram naquela coisa lá, obedecendo a lei, dando o que era do órfão, o que era da viúva, do sacerdote. Os de hoje não faz barganha, os de hoje não tem nada a ver com dinheiro, não pede dinheiro, lá e distribui. É uma maravilha. Né? Hoje, graças a Deus, nada disso acontece entre nós, não. E agora, para piorar, o devorador está travando minha câmera. Sai, Satanás. Ora, pois nós reputamos o bem, aventurados os soberbos, também os que cometem piedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, senão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Para finalizar, o restantezinho, 4 capítulos só. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, quando ele fala lá no capítulo 2, né, que o anjo do concerto está vindo, e ele vai ser como o fogo do ourives e o sabão dos lavandeiros, né, quem subsistirá à sua vinda, exatamente se cumpre ali em João capítulo 2, né, quando Jesus ele vai ali no pátio do templo e com um chicote ele expulsa ali os cambistas, né, e acaba com tudo aquilo ali. E exatamente o que eu mostrei aqui na vinheta, aqui no início do estudo, né? E fala que eles estavam transformando a casa de Deus num covil de ladrões. Casa de Deus, isso nós vamos ver no outro estudo que nós vamos fazer sobre o templo. Casa de Deus era o povo de Israel. Estava transformando tudo aquilo ali em ladrões. Covil de ladrões, porque eles estavam... Era tipo um câmbio que estava acontecendo ali, entende? Ia lá, vamos supor, quando a gente leu lá em Deuteronômio, o caminho era muito comprido, muito longe, não tinha como você levar seus animais, você vendia seus animais, pegava o dinheiro, atava na sua mão, ia lá no templo e comprava ali o seu animal para fazer o sacrifício. Aí estava tendo animais coxos, doentes, eles estavam... É onde o anjo do concerto veio, como fogo do ourives e sabão dos lavandeiros, e purificou ali, né? Fez aquilo ali. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisarei os ímpios, que se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés naquele dia,
que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele manda mais uma lembrancinha, olha, lembrai-vos da lei, minha gente. Malaquias, capítulo 4, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todos os brasileiros e cidadãos do mundo? Não. Para todo Israel, a qual são estatutos e juízos. A próxima vez eu vou ver se eu trago um desenho aqui para ficar mais fácil, entendeu? Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, que foi João Batista, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com... Olha o último versículo do Antigo Testamento, termina com maldição. E o último versículo de Apocalipse, deixa eu mostrar para vocês, termina com graça. Vão tirar vocês aí, ó, da maldição e trazer vocês para a graça. Tá aí, ó, Apocalipse 22, 21. Graça. Tá vendo a diferença? Então tá aí o vídeo sobre Malaquias, né? Tá bem provado que não era o povo, eram os sacerdotes que estavam roubando, eles que estavam desviando do caminho, defraudando o trabalhador. Eles sempre enganou, desde aquela época, e hoje é pior. Hoje é pior. Tá? Deixa eu ver se eu já mostrei tudo. Aqui, Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Ou seja, para você ver, ele não habita em templos feitos por mãos de homens e não é servido por mãos de homens. Ou seja, eu fiz até um estudo, 30 motivos ou 30 razões, você pode conferir aqui no canal, na qual os cristãos não precisam guardar o sábado. Nós vamos ver a diferença aqui também aqui em relação ao dízimo e o sábado. O que eu ia falar? Que Deus construiu o mundo, Ele não precisou de nenhum centavo para construir o mundo, construir o universo. Ele não precisou do seu dinheiro, ele não precisou da sua ajuda. Misteriosamente, olha o que eu vou dizer, é profundo. Misteriosamente, só um minutinho. Os cristãos de hoje, os pastores principalmente, diz que precisa de dinheiro para sustentar a obra de Deus. Agora, será que a gente está falando do mesmo Deus? Porque o meu Deus construiu o universo sem precisar do meu dinheiro, sem precisar de um tostão meu. Acabamos de ler aqui em Atos 17, eu vou pôr de novo, só mais uma vezinha. Olha aí, ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há,
sendo o Senhor do céu e da terra, não habita nos templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como se necessitando de alguma coisa. Ele mesmo quem nos dá. Ele não precisa de nada. Deixa eu ver o que é isso aqui, meu Deus do céu. Ele não precisa de nada das nossas mãos. Se o Deus de hoje, olha para vocês verem, precisa de dinheiro, precisa do mamon. Em Atos 16, o próprio Salvador disse, não se pode agradar a dois senhores, ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Se o Deus de hoje precisa de dinheiro para sustentar a sua obra, isso não é obra de Deus, isso é obra do homem. Tanto é a prova que agora aí nessa pandemia desse vírus, que eu não posso citar o nome aqui, para mim não ganhar um strike, está proibido falar no YouTube o nome desse vírus. Um pequeno vírusinho que ninguém vê, fechou as igrejas tudinho no mundo. Ou seja, olha para você ver o que está revelando para nós. Um pequeno vírus colocou Deus no chão. O Deus dessas instituições religiosas que precisa de dinheiro está submerso ao dinheiro e ao vírus. Ele é mais fraco que um vírus. Ele é mais fraco que Mamon. Ele está abaixo de Mamon porque precisa de Mamon. As obras dele é fraca, precisa de dinheiro. Ele não tem condição de acabar com o vírus para continuar com a sua obra. Ele não tem condição de continuar com a sua obra sem dinheiro. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus verdadeiro, um Deus falso. Esse Deus que vocês pregam e que vocês ouvem nas igrejas é o anticristo. Não é o Deus das Escrituras. Não é. Ele é o anticristo, porque o Deus verdadeiro não é o que sai da boca dos pastores. Mas o anticristo é exatamente este que eles anunciam. Exatamente. Onde que um Deus que constrói o mundo inteiro vai estar submerso a um vírus, gente? É porque Deus não interfere. Um vírus criado pelos próprios homens. O Apocalipse é a prerrogativa final do que o próprio homem vai fazer. Nós só estamos começando. Só estamos começando. Você quer ser abençoado? Olha aí. Salmos 41, versículo 1, 2 e 3. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Não está dizendo que vai curar, vai sustentar no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Ele pode amenizar a dor. Ele não vai interferir para privilegiar. Você vê que o próprio apóstolo Paulo falou para, não sei se foi Timóteo, que tinha uma frequente dor no estômago. Ele não curou ele, porque ele já era salvo, ele já conhecia o Evangelho. Cura, sinais, milagres, língua, tudo aquilo era para produzir fé. 1 Coríntios 14, produzir fé em quem não tem. As pessoas precisavam de ver.
Timóteo, você já é convertido? Já conhece Cristo? Já é salvo? Sou. Então não bebais somente água, mas misturais um pouco de vinho para seus problemas constantes de enfermidade no estômago. Já é um cristão? É médico, hospital. Não tem privilegismo. Esse é um outro tema que nós vamos ver ainda. Nós vamos entrar agora no dízimo de Abraão. Nós vamos ver o dízimo de Abraão, vamos ver o dízimo de Jacó, vamos ver o dízimo de Mateus 23, a explicação tudinha. Tudo o resto que fala sobre dízimo agora nós vamos ver. Eu não sei se você vai estar assistindo esse vídeo dicotomizado, eu vou talvez estar subdividindo ele, né? Um vídeo só da introdução, um vídeo só sobre Malaquias e agora o vídeo sobre Abraão e os demais. Talvez 3 vídeos, talvez eu deixo um inteiro e talvez subdivido também. Às vezes o cara quer saber só sobre Malaquias, ele não precisa assistir tudo. Beleza? Então vamos agora para o dízimo de Abraão.